nova, é inovadora. Foi um dos pesquisadores que desenvolveu, Filippo Biondi. O cara Entendi. tacou radiação em todos aqueles turistas lá que estavam tirando foto da É uma pirâmide. tecnologia nova. É dizer, é patenteada. E o que foi encontrado lá, afinal? Assim? Então, o que a gente está vendo circular na internet são tubos embaixo da pirâmide, né, ou colunas redondas ocas, com algo que uma espiral que vai passando por essas 8 colunas. Pode ser uma escada, pode ser o quê? Pode ser uma escada, pode ser várias coisas. Tem gente que vai falar que é uma bobina eletromagnética, e encaixa a teoria do Tesla, porque o Nikola Tesla tinha uma teoria que as pirâmides eram uma usina de energia, e ele se inspirou nisso para fazer a usina de energia dele. Eu não sei se vocês lembram a história dele acho que era com o JP Morgan, né, que patrocinava, porque o Tesla, ele estava desenvolvendo um projeto para o JP Morgan que ele foi além. O JP Morgan falou, como é que tá a pesquisa aí pra gente fazer rede elétrica e tal? Ele falou, tá indo ótimo, só que agora eu descobri algo novo. Com essa antena que eu tô construindo, a gente vai ter energia como se fosse o Wi-Fi. Hoje já existe, né? Hoje você pode botar uma lâmpada sem fio nenhum, ela acende pelo Wi-Fi, né? O cara teve esse insight naquela época e ele falou, eu vou oferecer energia gratuita pro mundo inteiro. Tipo, sem fio. Aí o cara falou, não, isso aí não tem interesse, pô. Os caras não vão pagar mais conta de luz? Não, pode cancelar o projeto. Aí tirou a grana dele, aí que ele se ferrou. Nossa. Ele se inspirou nisso na ideia que ele tinha das pirâmides, que ele achava que a pirâmide era uma usina elétrica que distribuía energia para o reino do Egito sem fio. Então, o que está rolando na internet é isso. Caramba, provaram que a pirâmide realmente, como o Tesla falou, é uma usina e tal. Eu acho difícil você chegar nessa conclusão. Vai ter que escavar lá para ver qual é do negócio. Agora, muitas pessoas, inclusive meu amigo Sérgio Sacani, se tudo correr bem, a gente tem uma conversa essa semana sobre isso, ele tá falando que isso é viagem, esses caras são malucos, é tudo xarope. Só que não é bem assim. À primeira vista, eu que tenho mestrado, doutorado, sou pesquisador acadêmico, eu sei a seriedade que tem que ter uma pesquisa. Você tem que ter uma documentação, publicar um artigo, tem que ter revisão de pares e por aí vai, explicar a metodologia. E a princípio você olha e fala, cara, isso aqui é viagem. Esses caras são doentes mentais. Só que você olha e fala, cara, o Filippo Biondi, que é o cara que desenvolveu essa tecnologia o radar de abertura sintética, SAR, Synthetic Aperture Radar, é um cara muito sério. E ele é engenheiro eletrônico especializado exatamente nisso. Já trabalhou na Agência Espacial Italiana. E o Filippo Biondi e o Corrado Malanga, que são os dois pesquisadores, Corrado Malanga é da Universidade de Pisa. Eu não sei se ele ainda está na Universidade de Pisa, mas o artigo preliminar que eles publicaram em 2022 está descrevendo o Filippo Biondi como pesquisador da Universidade Strathchild, lá em Glasgow, e o Corrado Malanga como professor da Universidade de Pisa, na área de Química. Aí a galera, o que o cara de química vai falar de radar? Não tem nada a ver. O outro tudo bem, o Filippo Biondi é o cara bom. Só que nessa pesquisa atual entrou um terceiro cara chamado Armando May, e ele é um egiptólogo autodidata. Aí os caras já zoam, né? Egiptólogo autodidata, então, essa palhaçada. Mas também é um cara graduado em História. Então, a princípio, parece uma palhaçada, mas eu não sei se a galera teve glúteo suficiente para ficar 3 horas e 50 vendo a apresentação oficial deles. O Filippo Biondi explicou toda a tecnologia do SAR, ele mostrou como é que ele desenvolveu, mostrou como é que funciona. Os caras falam, cara, esse tipo de radar não penetra mais do que 30 metros abaixo da Terra. Como é que ele está falando que ele está vendo coisas a 600, 1.200 metros? Inclusive o Sérgio Sacani falou que eu disse errado, que tem 2 quilômetros para baixo. Nessa entrevista que eles deram na oficial, eles falam de estruturas de 2 quilômetros abaixo e eles mostram as imagens. Tá? Tem até na legenda você vê ele falando, isso aqui tá a 1.200 metros e tem mais coisa embaixo. Então, assim... Mas aí quem que vê que isso é verdadeiro? Quem que vai atestar e falar assim, não, cara, isso aqui é verdadeiro? A galera tem que pegar primeiro eles vão ter que publicar um artigo acadêmico e depois os pares, que são os outros cientistas, vão ter que olhar, porque eles fizeram uma apresentação preliminar. Mas assim, os caras conseguem autorização para cavar, para descobrir se é real? Provavelmente eles não vão conseguir, porque não há... Se isso for real, que eu acho até pouco provável, mas se for real, vai estragar a concepção que eles têm de história, né?
Porque a pirâmide é uma coisa incompreensível, mas eles já conseguem. Não, os caras botavam em cima de uma história, empurravam. Aí cola, né? Pra galera que não quer pesquisar. Agora, tu ter estruturas de 1 quilômetro para baixo, 1,2 km. Até hoje a gente não consegue fazer um bagulho desse. Não consegue. Aí vai estragar, vai falar, pô, peraí, esses caras estavam melhor que a gente. Eles tinham mais tecnologia. A gente degradou, então. Então isso aí vai estragar a história. Não tem como, porque aí. Você diz destrói, assim, não é do tudo. interesse, não é do tem interesse. É igual interesse. que eu falei da teoria da evolução. Mas tem o interesse de falar que tinha gigante? Não, porque senão vai estragar a teoria da evolução. Mas onde é que encaixa esse gigante na evolução das espécies? Então, assim, como eu estava falando, a ciência virou um negócio muito dogmático hoje. Mas deixa eu dar um exemplo. Eu comecei nessa pesquisa pensando assim, isso aí é mentira. Mas depois eu falei, cara, tem um fundo de verdade aqui. Por quê? Quando eu vi a apresentação deles, que eles fizeram lá na Itália... Você diz, desculpa interromper, você diz é mentira os caras terem achado coisa 2 km para baixo lá. É mentira várias coisas. Primeiro, como é que o radar, que dizem que só vai 30 metros, pegou 1.200, 2.000 metros? Aí os caras estão mentindo. Segundo, pegar aquela imagem cheia de borrado azul, vermelho, e falar, não, isso aqui são tubos. O cara tá usando muito da criatividade, entendeu? Os caras forçaram a barra. Tá. Seria essa a mentira. Só que aí você vai ver, poxa, nessa apresentação oficial, não é a coletiva de imprensa, é a apresentação oficial, que está no canal da Nicole Ticolo, que todos eles são doutores, né? Nicole Ticolo, o pessoal zomba, mas ela é especialista forense em caligrafia. Então, é uma pessoa que não tem nada a ver com o Egito, mas é uma pessoa que estudou, ela tem noção do que é uma boa pesquisa acadêmica, né? O problema que tem também é porque esse pessoal fala de telepatia, eles falam de ufologia, aí queimou o filme, né? Não o Filippo Biondi, mas o Armando Meio, o Corrado Malanga, eles falam sobre isso. Então, assim, que o Sérgio Sacani já chega falando, pô, é um canal de ufologia. Não vou levar a sério, né? Tá bom, então a gente começa não levando a sério. Só que quando você olha o artigo acadêmico que eles publicaram em 2022... e os caras acharam câmaras que ninguém sabia que existia dentro da pirâmide, isso foi comprovado, eles acharam, funcionou. Eu vi essa parada aí, eu só dei uma leve acreditada, porque eu pensei assim, cara, qual é o histórico desses caras? Porque assim, pensa, do nada chega um monte de cientista, passei um scanner, basicamente assim, gente, o cara passou um raio-x embaixo da terra e descobriu coisa lá dentro. Isso. Aí você fala assim, pô, mano de doido, né? Só que eu vi um vídeo, vi o seu vídeo que mostra... Tipo assim, cara, não, em 2022, os caras passaram um scanner na pirâmide e acharam 2 tumbas a mais que ninguém nunca achou. E comprovou. O cara foi lá, escavou e achou. Aí os caras diminuem isso, né? Não, eles até em 2022 acharam as paradas lá. Falando, não, acharam as paradas não, foi um negócio revolucionário. Então, assim, não é palhaçada. Outra coisa que um pesquisador acadêmico leva em consideração. Esse artigo foi publicado em que tipo de revista? Eu posso fazer a revista acadêmica Daniel Lopes e falar, publica aí, não tem peso nenhum. É uma revista chamada Remote Sensing. Essa revista tem revisão de pares, tem mais de 300 mil autores já publicados. Ela é de uma plataforma chamada MDPI, que é uma plataforma de altíssimo nível. Então, é uma revista séria pra caramba. Não publica qualquer fuleiragem, não. E tem vídeo na internet falando, esse trabalho aí de 2022 pode até ser bom, mas não tem revisão de pares. Falei, lógico que tem, pô. Você entra no site da revista Remote Sensing, ele explica como é que é o método de revisão de pares. A gente faz uma análise preliminar, depois manda para outro pesquisador, aí ele manda a resposta, a gente manda para outro, tem duplo cego, tem não sei o quê. Então, assim, eu fico impressionado com a preguiça das pessoas de pesquisar. Então, assim, a princípio eu olho e falo, bando de ufólogo maluco, os caras falam sobre ET e duende. Ok. Só que aí depois você vai vendo e fala, não, peraí, tem um peso. Aí os caras falam, porque esse satélite fica a 600 km de altura, acima das pirâmides, né, passando pela Terra. Ah, pô, 600 km não vai pegar nada. Se pega só 30 metros, que é bem pouquinho. Só que o Filippo Biondi passou 1h30, eu tive que assistir isso em italiano e o cara fala rápido pra caraca, foi difícil. O cara explicou que eles são 2 radares que eles usam. Então o que ele faz? Ele multiplica a potência do radar cruzando o sinal de um radar com o outro. O cara deu um exemplo disso muito legal, pegou 2 bolas assim e ficou batendo num lago. Se você bate só uma bola, você vê aquelas ondinhas, né?
Mas quando você bate 2 bolas, as ondas vão expandindo e tem hora que uma encontra com a outra e aumenta a potência. Então ele falou, nós conseguimos penetrar mais profundo porque nós desenvolvemos uma tecnologia de unir o sinal dos 2 radares e potencializar o radar. Por isso que vai mais fundo. Então aí o cara já chega e fala, só pega 30 metros. Fala, você não assistiu a apresentação. Pô, assiste a apresentação aí. Lê o artigo original que eu tive que ler lá, 36 páginas em inglês. Entendeu? Então, assim, parece coisa de nego maluco. Mas quando você olha, você fala, cara, tem fundamento. Aí o que eles dizem? Eles falam assim, por exemplo, olha essas imagens que eles acharam. O que você vê? Aí todo mundo fala, não vejo nada. Então, isso aqui não é nada. Você fala, peraí. Pô, quando minha mulher tava grávida, foi fazer ultrassom, falou, ó, meu filho aqui. Eu falei, não tô vendo nada. Porra, não sou especialista também, né? Eu vejo... Eu pensei exatamente nisso. Você vai fazer um ultrassom, o cara fala assim, cara, eu vou olhar aqui. Ó, tá vendo aqui? É um pezinho. Mano, no primeiro mês... Você não tá vendo nada. Você não vê, você não vê nada. Você não vê nada. Você não sabe assim, o que é ali da parada. Lá no 8º mês, beleza, você vê o narizinho, mas você, isso aqui é um coração batendo. Amigo, é uma mancha fazendo assim, ó. Mano, não tô vendo aí o médico fala, é menino. Você fala, como assim? Ele fala assim, tem 3 riscos aqui, ó. É menina. Entendeu? Ó, menino, ó, tá vendo? Tem um risco aqui. Você fala, amigo, eu não vi nada. É isso. Pô, eu acho esse argumento meio covarde, né? É igual chegar um ultrassom e falar, o que você vê aqui? Nada. Então, não tem nada. Fala, tem, pô, minha filha tá com 17 anos, pô, tinha coisa aí, mano. Tanto que nasceu. Então, o que é legal na apresentação dos caras é porque eles usaram essa tecnologia do radar de abertura sintética para olhar coisas que a gente já conhece. Por exemplo, o cara pegou a planta de uma represa e fez essa parada na represa. E aí, o que ele fez? Ele pegou a imagem que o radar gerou, um monte de coisa que você não entende, e ele jogou em cima da planta que eles têm na mão já da represa. E fala que ó, a represa tem essa bobina aqui embaixo, tem esse reator, tem não sei o quê. E aí, eles treinaram uma inteligência artificial ali essas imagens. Olha que legal isso. Porque essa semana passada agora, o que o Bill Gates falou? Daqui a 10 anos não terão mais médicos nem professores. O humano vai ser dispensável. Uma das primeiras áreas que estão com risco de perder o emprego por causa da inteligência artificial é o cara que é radiologista. Pô. O radiologista, o cara faz uma tomografia, um raio-x ou faz uma ultrassonografia, sai a imagem e ele tem que analisar a imagem. Fala, pô, tem um nódulo aqui, esse nódulo é benigno. A primeira coisa que a inteligência artificial está substituindo é a análise de imagem médica. Então, o mesmo cara que bate palma para a inteligência artificial analisando imagem médica diz que a inteligência artificial é incapaz de interpretar a imagem de um radar e transformar em colunas ali embaixo da pirâmide. Então, são vários argumentos que são meio fuleiro da cebola. Então, é muito legal na apresentação que eles vão pegando e falando assim, ó, isso aqui, por exemplo, é o CERN, o acelerador de partículas. A gente sabe o que tem embaixo. Passamos o radar por cima, os 2 radares, e olha só essas imagens. Não é igualzinho isso aqui? Aí você olha e fala, não estou conseguindo ver. Ele começa a botar linhas. Aí você fala, cara, agora... Então, eles não chegaram e passaram o radar e falaram, eu acho que é isso. Eles treinaram, como seres humanos, treinaram ali essas imagens dos radares e treinaram uma inteligência artificial. E essas imagens foram geradas, é a inteligência artificial interpretando a imagem do radar. Será que com esse avanço tecnológico, esse aqui talvez não seja a única descoberta que eles vão fazer na região lá? Porque tem muito mistério. Tem muita gente que fala, pô, tem pirâmide que já foi coberta, foi destruída. Com certeza. Será eles estão indo para algum caminho de tentar descobrir mais coisas? Então... Ou eles estão tipo assim, cara, vamos parar aqui, vamos tentar defender esse ponto e depois a gente vê? Não, aí que tá o problema, porque toda tecnologia vem do meio militar. Toda boa tecnologia. Todas elas. Eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército, então eu sei o que eu tô falando. Internet veio da ARPA. Hoje é da ARPA, né? Que é a Divisão de Armamentos Avançado Pentágono. Os melhores cientistas estão lá, do mundo. Por isso todas as universidades americanas têm vínculo com o Exército. A ARPA era chamada de ARPANET. Era um sistema de defesa de comunicação para que, se a Rússia derrubasse todas as comunicações, eles continuassem tendo uma comunicação interna. E aí depois, isso, década de 60, evolui para a ARPANET, que era da ARPA, que virou DARPA, evolui para a internet e é lógico que eles liberam só o fuleiro da cebola para a gente, né? Então, um projeto de 1969, que é a ARPANET, nos anos 90 começa a chegar para os meros mortais. Uhum. GPS, 1969 também, a Marinha Americana desenvolveu.
Em 2000 foi a primeira vez que foi usado GPS no Brasil só para acompanhamento de transporte de cargas valiosas. Em 2010 que eles começaram a liberar um GPS que... Vendia nessa Tifigênia, você tinha que levar lá pra atualizar. Que era horroroso, você levantar uma antena assim. Meu irmão, tu tava em cima de uma ponte e ele fala, dobra a esquerda. Tu fala, porra, dobra a esquerda. Geralmente era TV também, Osasco, GPS, ele falava, né, que você tava lá em Guarulhos. Pode crer, era TV também. Meu pai, né, no trânsito, ele assistia o jornal no GPS. Entendeu? Eles têm a tecnologia de alto nível e eles só passam a podrona, né? Cara, mas isso aí pra mim que é preocupante, cara. Porque assim, que nem você falou... Se a tecnologia tá com os militares, a maior tecnologia do mundo tá com os militares... Todas as redes sociais também. E se quem manda nos militares é o governo e o maior interessado de você não souber as coisas é o governo, a gente nunca vai saber de nada. É isso que eu tô falando. Então... perfeito. Olha só. Você descobriu a essência de tudo. Se essa tecnologia de abertura sintética de radar tem capacidade de olhar o subsolo até 2 km, isso traz um problema muito grande para as bases subterrâneas. Então o meio militar não quer que isso se expanda, pô. Entendi. Eles vão ceifar isso aí e fazer o quê? Assassinato de reputação, que é o que eles sempre fizeram. Vou te dar um exemplo. Um professor francês chamado Jacques Benveniste, ele desenvolveu uma teoria chamada memória da água, em que você poderia, por exemplo, botar um filamento de DNA na água e tirar, e depois você faz uma análise de onda eletromagnética da água e você vai ver que todo o sinal daquele DNA está ali, você consegue reconstruir esse DNA. Qual que é o conceito, então? Existe uma maneira de você criar uma biologia digital. Então, você pode reconstruir um DNA através de sinal ou de pulso eletromagnético. Eu posso, daqui do Brasil, mandar lá para o Japão um sinal através da internet, uma mensagem, e o cara, numa impressora de 3D, reconstrói um DNA. Entendeu? O DNA ou sistemas biológicos podem ser reproduzíveis. O que acontece? Ele estava tentando fazer isso para, em vez do cara tomar medicamento, ele ser curado por uma terapia de ondas, uma terapia magnética. Isso acabar com a indústria farmacêutica, pô. O que os caras fizeram? Mandaram um mágico chamado James Randi no laboratório dele para dizer que era mentira. Destruíram a carreira do cara. Igual fizeram com o cara que criou um carro que era movido a água, pô. Não sei se você lembra dessa história, anos 70. O cara dava para sair de Nova York para Califórnia com 20 galões de água. O cara... são duas opções. Ele chega primeiro e fala, me vende teu projeto, cara. Aí o cara, se ele vender, beleza. Se ele não vender, é estranho. O cara aparece com 7... Ele se matou com 5 tiros nas costas, né? Foi dar tchau pra mãe, escorregou da varanda. É sempre assim, né? A última que eu vi, o cara tava desenvolvendo a tecnologia dessa. Aí ele se suicidou, né? Dando um tiro na cabeça, só que ele não morreu, só ficou cego, porque a bala passou perto do olho aqui, né? Aí ele tava no hospital lá, e aí ele, segundo falaram, ele saiu do hospital, ninguém sabe como, cego, né? Foi pra casa, pegou a arma dele no cofre dele, a mulher dele tava dormindo em casa, não viu. Aí ele pegou o carro, dirigiu até o deserto da Califórnia e deu mais 7 tiros na cabeça, cego. Falei, com certeza é mais fácil acreditar na mula sem cabeça e no curupira, né? Então, o que acontece? Então, os caras lançam um trabalho em 2022 que as revistas aceitam. Aí, em 2025, eles lançam um trabalho falando, pô, meu esqueminha aqui de radar consegue ver 2 km para baixo. Cara, não. Aí tu vai achar minhas paradas, pô. Aí já começa... Isso é um problema mesmo. Entendeu? Começa a assassinar de reputação. Esses caras são tudo ufólogo, pô. Isso aí é palhaçada. Então, esse componente sempre tem que entrar na jogada. Você entender quem que está sendo prejudicado, tem muito poder e quer silenciar. Não é nem isso, só pensa 2 km abaixo, se você passar isso no mar, penso tanto de submarino que você não vai achar. Também, com certeza. Não é do interesse. Eu pensei que nem poderia, assim, se não tivesse essa análise dos pares aí, eu pensei que, pô, os caras nem poderiam lançar um negócio, falou que achar um negócio, antes de ter um double check. Né? Isso. Um double check. Revisão de pares e tal. Então, eu acho que eles estão fazendo? Eles já começaram a ser podados e eles fizeram essa divulgação para tentar angariar apoio e fundos. Para poder concluir o trabalho, porque eles já estão sendo limados já desde o início. Tipo assim, os caras estão limando a gente, então vamos jogar no ventilador aqui. Como se fosse isso. E vamos ver no que dá. Esse Benveniste, sabe o que ele fez? Quando os caras... Foi um cara da revista Nature, foi um químico e o mágico James Randi, que era o cara que provava que todo... tipo assim, o assassino de charlatão. Para que levar um assassino de charlatão num pesquisador que foi finalista já do Nobel? Só que o cara era malandro, o que ele fez? Ele ligou para um amigo dele que era jornalista do Le Monde
e falou pra ele, ó, os caras estão vindo aqui me quebrar, dizer que eu sou uma fraude. Vem pro laboratório e fica disfarçado de pesquisador. O cara botou um jalequinho e ficou lá só olhando. Escreveu a matéria, falou, ó, fizeram sacanagem com o cara. Sabotaram o trabalho dele. Eu acho que foi o pior que moderou um cara aqui. O Anderson Soubar, ele falou assim, filhão, radar não funciona bem no mar. Cara, me deu uma lição aqui de moral aqui. Tá vendo, Calma, cara? Calma, Anderson Soubar. Eu não sabia disso. Eu posso não saber. Desculpa aí, pai. Né? Eu também não sou especialista em radar, não, mas eu sei talvez que... ele seja. Desculpa. Eu sei que tem, se seu não tem doutorado, né, Anderson? Eu sei que não tem radar, pode até não ter radar, mas tem outras coisas que funcionam muito bem no mar também. O Homem que Comprou o Tempo, ele está sendo lançado hoje na Amazon. Tem um link aqui, um QR Code na tela. Isso. Eu sei que na tela aí embaixo está falando cupom de 20% de desconto, mas nesse link o cupom já está aplicado. E o que é legal? Você vai falar assim, mas é mais um livro de finanças, eu não quero, eu já sei. Esse livro aqui é uma história de ficção que o Thiago escreveu, envolvendo, lógico, né, a filosofia financeira e coisas super legais que ele gosta e sempre falou para vocês. Mas esse livro aqui, ele decidiu fazer isso num formato de uma história mesmo. Então não é aquele livro que você vai ficar só aprendendo coisa assim, você vai aprender por meio de uma história. Tá? Então tem viagem no tempo, tem outros povos, tem curiosidade, tem muita coisa que você ouve aqui no podcast, dentro do livro também. Então acesse o link aqui embaixo ou o QR Code na tela, ou se você quiser realmente é fã e quiser ajudar a gente, entra na Amazon, pesquisa pelo nome O Homem que Comprou o Tempo e compra. Vamos deixar o prêmio em primeiro? Bora. Será que vocês conseguem? Será que vocês têm força? Daniel, vou te dar